Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência no vídeo anterior, na qual nós fizemos a extração do quantitativo, né? Nesse primeiro momento, nosso objetivo era criar um espelho no Solib do que nós tínhamos no ArchiCAD, e nós conseguimos isso perfeitamente, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai explorar uma outra forma de extrair quantitativos, que é a guia Classification. Por quê? Se a gente analisar o que a gente fez no vídeo anterior, nós conseguimos visualizar praticamente todas as informações em um formato matricial, ou seja, um formato que associa linhas e colunas. Entretanto, se eu quiser extrair esse quantitativo para um sistema RP, por exemplo, para fazer um orçamento, né? Qual que é a dificuldade que eu tenho? Nós temos um quantitativo listando primeiramente os diferentes tipos de portas e a parte de fechaduras, de comprimento associado ao serviço de vegas, eles estão todos em colunas, então eu teria que, sei lá, exportar isso para o Excel, tratar esse dado de alguma forma, e a gente vai procurar tratar esse dado de forma diferente, com o objetivo de colocar todos os nossos serviços em linhas e não em colunas. Como a gente pode fazer isso? Então aqui a gente tem essa guia Classification. Como ela funciona? Eu vou criar um novo Classification. Nesse primeiro momento eu vou criar um Classification chamado Portas, tá? Então eu clico aqui, o nome do Classification vai ser Portas. Em Classification Rules, aqui, como é que ele funciona? Você vai criar uma nova linha, certo? E como é que o Solib trabalha? Eles funcionam como se fossem regras, de modo que eu aplique determinado parâmetro a determinado elemento. Então, por exemplo, eu quero selecionar componentes que são do tipo door, duct não, door. Eu edito a coluna quando o property set, assim, Salabim, for igual SSB descrição, dou um OK. Sempre que ele for igual aqui, eu posso clicar nessas três pontinhos, ele vai aparecer, listar todos os tipos de portas que apresentam a propriedade SSB descrição. Então ele vai listar todas essas propriedades, por exemplo, 80 por 210, eu vou remover o layer e eu vou remover o column, que não são importantes nesse momento. E sempre que eu tiver uma porta com o SSB descrição, que é a propriedade SSB descrição dentro de um property set em Salabim, o classification vai ser porta de madeira 80 por 210. Eu vou criar mais uma linha, sempre que eu tiver uma porta que a descrição seja porta PM02, porta de madeira 02, 70 por 210, eu vou ter uma porta de madeira 70 por 210. Clico em OK, o que ele vai fazer? Ele vai classificar as diferentes portas de acordo com essa regra. Então, se eu clicar nas portas de madeira 70 por 210, elas vão estar selecionadas aqui, e se eu clicar a porta de madeira 80 por 210, elas vão estar selecionadas aqui. Eu posso clicar aqui, ó, eu vou mudar as configurações desse property set. Se eu voltar aqui na guia Settings, eu posso ter uma cor padrão para cada tipo de elemento que se aplica essa classificação. Então vamos supor que eu quero sempre que a minha porta de 70 por 210 seja azul, eu quero sempre que a minha porta de 80 por 210 seja vermelha. Eu posso vir aqui, clico em OK, clico em OK. Então, sempre que eu visualizar esse quantitativo, certo? A porta de 70 por 210 vai ficar azul e a porta de 80 por 210 vai ficar vermelha. Entretanto, se eu voltar aqui e mostrar todos os elementos do modelo, elas vão estar na sua cor neutra. Recentemente, o Solib adicionou uma nova funcionalidade que permite com que ele utilize as cores de um classification até sem estar na guia Classification. O que é isso aqui? Então eu venho aqui em Settings, eu seleciono essa opção Use for Model Colors, eu dou um OK. Então se eu voltar para o meu estado original, ele vai ter aplicado as propriedades daquele Classification para as portas nesse caso. Então se eu estiver visualizando o modelo, ele vai ter as portas 70 por 210 vão ser sempre azul e as portas 80 por 210 sempre vermelha. Por que isso aqui é útil? Por exemplo, para sistemas de hidráulica, elétrica ou ar-condicionado. Vamos supor que o teu projetista te encaminhou o arquivo IFC e ele não pinta os tubos com superfície ou com um material diferente. Então, por exemplo, às vezes a gente quer visualizar as tubulações de
de água fria em azul escuro, as de água quente em laranja. Então, muitas vezes você vai receber um arquivo IFC, vai abrir ele no Solibri e vão estar todos os sistemas com a mesma cor. Se você tiver uma propriedade de sistema, você consegue pintar esse tubo de cores diferentes e manter ele aplicado para todo o modelo. Eu vou voltar aqui, tirar essa opção Use for Model Colors, dou um OK. E agora ele vai aparecer somente quando ele estiver na opção Classification. Se eu voltar aqui, ele vai estar no estado original. Eu vou criar um novo Classification, vou chamar ele de fechaduras, tá? Qual é a regra para as fechaduras? Sempre que eu tiver uma porta, tá? Componente for door, e nós tivermos a propriedade property sets simsalabim fechadura externa for igual a true, sempre que ela for igual a true, removo o layer, removo o name. O que vai acontecer? Eu vou ter uma fechadura externa. Então aqui é legal porque eu poderia, por exemplo, escrever até o modelo dela, por exemplo, o modelo X. Se eu tivesse um modelo específico de fechadura externa, eu não precisaria especificar lá no modelo de autoria qual é o modelo da fechadura. Eu posso especificar ele aqui no Solibri. E eu posso adicionar mais uma linha dizendo que sempre que eu tiver, nesse caso, fechadura externa, eu vou colocar asterisco. Asterisco significa qualquer coisa. Eu vou adicionar uma nova coluna, vou selecionar Property Sets simsalabim fechadura interna, dou um OK e clico em True. Então sempre que a fechadura interna for True, eu vou ter uma fechadura interna modelo Y. Dou um OK. Então agora eu vou visualizar um modelo, não por tipos de portas, 70 por 210, 80 por 210, mas quais apresentam uma fechadura externa, que é do modelo X, e quais apresentam uma fechadura interna, modelo Y, tá? E a gente ainda tinha uma propriedade que a gente tinha que era vergas. Então se eu clicar, o nome da classification será vergas, eu vou aplicar para todas as portas, tá? E aqui eu vou pegar a propriedade, na verdade que eu não vou precisar adicionar nenhuma propriedade, porque todas as portas vão apresentar vergas nesse caso. Então eu vou colocar aqui vergas em alvenaria, o nome do meu serviço. Então aqui eu tenho portas, vergas e fechaduras, tá? Feito isso, criados 3 classifications, o que eu vou fazer? Eu vou criar tabelas de quantitativo baseadas nesses classifications. Então, por exemplo, eu vou criar uma nova tabela de quantitativos, vou chamá-la de portas. Eu quero todos os tipos de elementos na qual classification portas, dou um OK, eu coloco a opção is defined, ou seja, é definido. Agora, se eu clico em take off all, ele só vai extrair o quantitativo dos elementos que passaram por aquela regra de classificação. Eu clico aqui em editar coluna e eu posso utilizar o parâmetro que classification name portas aqui como linhas da minha tabela de quantitativo. Então eu venho aqui, seleciono portas, dou um OK e dou um take off all. Eu posso apagar a coluna type. Eu tenho o serviço porta de madeira 70 por 210, eu tenho 2 portas de madeiras 80 por 210, eu tenho uma. Faço o mesmo para fechadura. Então eu clicar aqui, fechadura, fechaduras. Todos os tipos de elementos que passaram pela classificação fechaduras. Dou um OK, clico em OK. Agora eu vou trocar a primeira. Passaram pela classificação fechaduras, ou seja, fechadura is defined. Clico em take off all, vou editar a primeira coluna, seleciono classification, seleciono fechaduras. Clico em OK, dou um take off all. Então eu tenho a fechadura externa modelo X, eu tenho uma, e a fechadura interna modelo Y eu tenho 2, com feedback visual muito bacana que eu posso visualizar aqui. Então reparem que aquela minha propriedade que na tabela anterior estava em uma coluna, agora ela está numa linha, está fácil de eu listar todos os serviços e suas respectivas quantidades. A última tabela que nós temos vai ser as de vergas, então todo o componente na qual o classification vergas is defined, certo? Don't take off all,
edito essa coluna, classification, vergas, clico em OK, removo essa coluna, take off all. Vergas em alvenaria tenho 3. Porém, se a gente for lembrar, esse é um tipo de serviço que a gente não contabiliza por unidade, a gente vai contabilizar por comprimento. E o comprimento foi mapeado para a propriedade de SSB, largura para vergas. Se eu editar essa coluna, eu posso selecionar o property set, simsalabim, largura para vergas, ela vai ser do tipo length, certo? Eu dou um OK e dou um take off all. Então aqui agora temos os serviços de vergas em alvenaria, largura para vergas, tá? Então essa é uma outra forma de organizar os quantitativos, na qual a gente tem todos os serviços em linhas e seus quantitativos ao lado numa outra coluna. Qual que é o problema dessa forma de extrair o quantitativo que eu vejo? Que nós temos várias tabelas, né? Então tem uma tabela para portas. Se eu clicar aqui em Take Off All Items, ele vai sempre extrair o quantitativo de todas as portas. Eu não preciso ficar clicando em Take Off All todas as vezes. Mas vamos lá. Tenho uma tabela para portas, tenho uma tabela para fechaduras e eu tenho uma tabela para vergas, certo? Só que para o tipo de elemento, para um elemento que é porta, que eu tenho 3 serviços, eu já tenho 3 tabelas. Agora imagine na construção civil como um todo a quantidade de tabelas que nós poderíamos ter se nós trabalhássemos dessa forma e a quantidade de classifications que nós poderíamos ter, né? Então uma forma de a gente trabalhar, da gente evoluir esse raciocínio, é a gente criar apenas um classification que contemple todos os serviços, tá? E como é que a gente pode fazer isso? Eu venho aqui no New Classification e eu vou adicionar um classification chamado serviços, tá? Em Classification Rules eu vou adicionar componente sempre que ele for do tipo door, certo? Sempre que o classification for, sempre que o property set for simsalabim SSB descrição for igual a portas 80 por 2,10, eu tenho classification name porta de madeira 80 por 2,10, certo? Sempre que for quantitativo ele tiver uma PM02 70 por 2,10, eu tenho uma porta de madeira 70 por 2,10. Foi exatamente o que fizemos no exercício, no classification de portas, tá? Agora eu vou adicionar um novo takeoff definition que vai pegar todos os tipos de porta. Então vou colocar um asterisco aqui, e aqui em layer eu vou trocar para property set simsalabim fechadura externa, eu clico em OK. Sempre que a fechadura externa for true, eu vou apresentar aqui o fechadura externa modelo X. Eu vou criar uma nova linha. Sempre que eu tiver uma propriedade, agora editar coluna, simsalabim fechadura interna for true, eu vou trocar aqui para fechadura interna modelo Y, certo? Eu vou adicionar uma nova linha. Sempre que eu tiver uma porta, eu vou ter vergas, um serviço chamado vergas em alvenaria. Se eu der um OK aqui, o que vai acontecer? Ele vai aplicar apenas a porta de madeira 70 por 2,10 e apenas a porta de madeira 80 por 2,10. Por quê? Se a gente editar esse classification, a gente está utilizando o método de classificação first match. O que significa esse método de classificação first match? O Solib vai percorrer da primeira linha para as demais. Se ele entender que a regra se aplica àquele elemento, ele vai aplicar aquele classification name. Então o que ele está fazendo? Eu tenho uma porta que é PM01 80 por 2,10, aplica 80 por 2,10 para a porta. Tem 70 por 2,10, aplica a porta de madeira 70 por 2,10. Então já que ele encontrou um valor, ele para por aí. Então
Para que a gente consiga aplicar mais de um classification para o mesmo elemento, a gente precisa vir em Settings, eu preciso clicar aqui em Allow Multiple Classification Names, aí ele vai habilitar a opção All Matching, que é o que a gente vai utilizar agora. Então eu dou um OK aqui. Agora, se eu visualizar aqui, ó, eu tenho a fechadura externa modelo X, tenho a fechadura interna modelo Y, tenho a porta de madeira 70 por 210, tenho a porta de madeira 80 por 210 e tenho vergas em alvenaria, tá? Então eu tenho todos esses serviços no mesmo classification. E se eu clicar aqui e vir em serviços, eu posso adicionar então um geral R01, certo? Aqui eu vou adicionar sempre que qualquer elemento que o classification serviços is defined, certo? Don't take off all items, edito essa coluna, clico em classification, serviços, clico aqui e dou um OK. Lembrando sempre de selecionar a opção, aqui eu preciso tirar esse values to run row, então eu tiro essa opção. Ele vai mostrar então todos os meus serviços, certo? E daí uma respectiva quantidade. Então o problema que a gente vai encontrar nesse método aqui é o seguinte: eu vou ter que ter mais de uma coluna de acordo com a forma com que eu extraio o quantitativo de cada serviço. Então na construção civil a gente utiliza ali metro, metro quadrado, metro cúbico, o metro por si só. Então nós temos várias formas de extrair esse quantitativo. Aqui eu teria então que adicionar uma nova coluna. Eu posso daí selecionar o property set Simsalabim largura para vergas, e aqui eu vou adicionar como comprimento, certo? Então dessa forma eu tenho a fechadura externa, que é medida em quantidade, eu pegaria a coluna quantidade. A fechadura interna, ele é medida em quantidade, eu pegaria a coluna quantidade. Tem a porta de madeira de 70 por 210 e 80 por 210, que é medida em quantidade, eu pegaria a coluna quantidade. E a vergas em alvenaria, que não é medida em quantidade, é medida em comprimento, tá? Então a pergunta que fica é: Adriano, mas eu já sei que eu extraio fechadura externa por unidade, porta por unidade e vergas em comprimento. Será que se tem alguma forma do Solibri mostrar para a gente o serviço e a coluna já na quantidade associada, na minha composição de custo, por exemplo? Existe sim, eu vou mostrar para vocês. Eu não vou entrar no detalhe como faz isso agora, a gente vai fazer isso em vídeos posteriores, mas eu vou mostrar que é possível. A gente clica aqui, eu vou abrir um novo Takeoff Definition, serviço que eu já salvei preliminarmente, e eu vou dar um Takeoff All Items. Então, ó, dessa forma eu consigo colocar o serviço, eu consigo associar um CP, aqui um exemplo, CP001 seria a fechadura externa modelo X, a 002 o modelo Y, a 003 a porta de madeira 70 por 210, a 004 a porta de madeira 80 por 210 e a 005 a vergas em alvenaria. Eu consigo associar um código de composição de custo, que poderia ser um código de SINAP, um código de TCPO, enfim, e eu consigo mostrar qual é a quantidade e qual é a unidade de medição desse serviço, né? Seja ele metro, metro cúbico, metro quadrado ou unidade. Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que tenha sido um conteúdo bacana, aí, um conteúdo legal. Espero que tenha complementado o conteúdo da primeira série de vídeos, porque lá a gente ficou bastante do lado do projetista, então a gente não visualizou o que estava acontecendo do lado de lá, né? Então nesse vídeo a gente conseguiu explorar algumas formas de extrair o quantitativo, não são todas, mas eu espero que vocês tenham entendido e consigam replicar esse conteúdo para uma série de outros tipos de serviços, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, que vem muito conteúdo novo por aí, gente. Muito obrigado, até logo!